Como podemos encontrar descanso em meio a tanta agitação? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma série de estudos da Bíblia através da lição da Escola Sabatina. Neste trimestre, enfocaremos a verdadeira fonte de descanso. Nesta semana, viajaremos no tempo até a criação do nosso mundo e meditaremos no eterno lembrete de que Deus tem um descanso para cada um de nós. Olha, e não esqueça, em casa você estuda, aqui você compartilha. Direto ao ponto. Nessa nova temporada, sempre é bom aproveitar o desejo de aprender mais. E normalmente no início de um trimestre, os alunos estão sempre assim mais motivados a mergulhar no tema da lição, até porque é um tema novo. Mas para esse trimestre, para essa nova temporada, o tema requer um descanso. Você precisa parar um pouquinho para poder analisar, estudar, aprender e aproveitar a grandeza do tema desse trimestre. Muito bem, vamos às observações, às dicas para a sua abordagem da lição nesta semana com a sua unidade de ação. Primeiro, antes de começar a classe, minha sugestão é que você faça a seguinte pergunta: como podemos encontrar descanso em meio a tanta agitação? Faça essa pergunta e ouça as respostas. É importante que esse momento de quebra-gelo, de início de abordagem, possa haver uma interação e até uma expressão da expectativa que os alunos têm a respeito do tema da lição, ok? Em seguida, você vai observar que a nossa abordagem para essa semana, ela contempla 4 pontos. Observe: definições, interações, pergunta e atitudes. Esses 4 pontos que eu destaco, que você está observando aí na tela, serão o norte para a nossa abordagem da lição nesta semana. Vamos começar então com o verso para memorizar. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Destaque aí 3 palavras-chave nesse verso para memorizar. E analise com a sua unidade. Quais são as palavras suspira, desfalece e exulta? São ações, são expressões. A alma suspira, ela desfalece, dá a intenção assim de cansaço, mas logo ela exulta, dá assim a compreensão de ânimo. Então, você pode interpretar esse versuário da seguinte maneira: você pode até estar cansado, mas no Senhor você encontra ânimo, ok? Vamos aos pontos que você vai apresentar na lição dessa semana. Definição: lição de terça e quarta-feira. Você começa abordando essas 2 lições porque elas apresentam as definições tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, ok? Observe o quadro aí na tela e você vai ver os textos de cada um deles nos respectivos testamentos, Antigo e Novo. Depois, uma novidade, você puxa o tema de sexta-feira. O tema de sexta-feira, ele promove uma interação na classe. E aí você faz a pergunta: é possível estar ocupado demais fazendo coisas para Deus? E aí comente o texto de Marcos, capítulo 6, versos 30 a 32. Olha que interessante. E disse Jesus aos discípulos: vinde repousar um pouco num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer. Olha, você já viveu a experiência de ficar tão ocupado que não tem tempo nem para comer? Então vinde descansar um pouco. Interajam com a classe sobre esse ponto. Domingo. Aí tem uma pergunta interessante na lição de domingo que você precisa fazer. Por que descansar é importante? Então perceba, você discute o tema na sexta-feira, falando da importância de descansar um pouco, para aqueles que não têm tempo nem para comer. E aí você emenda com a pergunta de domingo. Por que descansar é importante? São 2 perguntas seguidas uma da outra e que promovem uma interação e uma participação efetiva da classe. E você finaliza a lição dessa semana com o tema de segunda-feira. O tema de segunda-feira é extraordinário. Fala de duas pessoas. Uma, Caim, que não encontrou descanso. Outra, Baruque, que foi convidado a encontrar descanso no Senhor. E assim você vai terminar a lição dizendo o seguinte: na terra de Nod não encontraremos descanso, porque do descanso só encontraremos no Senhor, ok? Olha, eu coloquei aí uma imagem que para mim significa o tema da lição dessa semana: pausa. Você conhece essa imagem da pausa? Está em muitos aparelhos que a gente usa, até no aparelho de DVD, no aparelho de televisão. Pois é, dê uma pausa. E o sábado é uma pausa no tempo que Deus preparou e organizou para o nosso descanso.
Que Deus te abençoe a fazer uma boa abordagem da lição nessa semana e não esqueça de destacar no final dela o dia do Senhor, o sábado. Esse é a pausa de Deus no tempo, para que você e eu possamos encontrar descanso no Senhor. Um abraço e até a próxima semana. Lembre-se, em casa você estuda, mas na igreja você compartilha. Que maravilha foi acompanhar o resumo da primeira lição da Escola Sabatina desse novo trimestre que está cheio de lições maravilhosas para cada um de nós. Já aproveita para se inscrever aí no nosso canal, ativar as notificações, compartilhar com os membros da sua igreja. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção estarmos juntos mais uma vez durante esse trimestre. E aproveite também para você perguntar, interagir conosco, tirar as suas dúvidas. E por falar em dúvida, perguntas, nós temos aqui algumas perguntas e nós queremos agora interagir com você. A primeira pergunta vem da Jaqueline e da Madalena. Elas estão perguntando, Pastor Wellington, como trabalhar um resumo diário da lição até chegar na sexta-feira. Olha, quando você estudar a lição, marque aquilo que você achou de interessante. Depois, tente resumir aquilo que é interessante em uma frase. E então, escolha uma palavra. Dessa maneira, você vai sintetizar cada ponto de cada dia da lição e terá um bom resumo, um bom esboço para a sua abordagem. A segunda pergunta é bem interessante, é da irmã Jaqueline. Ela quer saber como fazer com que os alunos interajam no momento da lição, Pastor Wellington, naquele momento que o professor está compartilhando com os seus alunos. Olha, Pastor João, a falta da interação, ela está diretamente ligada também a duas coisas. Falta da compreensão ou falta do estudo da lição. Então, você, professor, deve primeiramente ver se cada aluno tem a sua lição em mãos. Segundo, se está estudando. Terceiro, se está compreendendo. Porque se tem lição em mão, está estudando e está compreendendo, ela tem como interagir com você. Senão vai ficar só olhando e esperando você falar sozinho. Obrigado por sua pergunta. Estamos aqui aguardando você na próxima semana. E não esqueça, em casa você estuda e na igreja você compartilha. Direto ao ponto.